Tarde, terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje de ciências e para isso você deverá pegar o seu livro 4 e nós utilizaremos desde a página 2 até a página 13. Começaremos falando sobre o ar que nos rodeia, características, propriedades e a composição do ar. Vamos começar falando sobre as características do ar. O ar ele está em toda parte, ao nosso redor, no solo, na água, dentro do corpo dos seres vivos, e apesar de não conseguirmos vê-lo nem tocá-lo, podemos percebê-lo em diversas situações. Observe algumas delas. É o ar que sustenta o voo dos pássaros e dos aviões. As pipas levantam voo com o movimento do ar. Ao soprarmos, por exemplo, um dente de leão e ao respirarmos, também podemos perceber a presença do ar. O barco, a vela, utiliza o ar em movimento para se deslocar. O ar pode ser sentido em nossa pele e nossos cabelos e pode movimentar também até mesmo um catavento. O ar pode ser percebido também no movimento das folhas das árvores. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a atmosfera. O planeta Terra apresenta uma camada de ar chamada de atmosfera. Essa camada é muito importante para a vida na Terra, pois ela ajuda a controlar a temperatura do nosso planeta, mantendo-o aquecido. A atmosfera também funciona como um filtro para os raios solares, protegendo os seres vivos dos danos causados pelo excesso da radiação, que é uma emissão de energia, do Sol. Nos seres humanos, por exemplo, o excesso de radiação solar pode causar doenças como o câncer de pele. Vamos falar agora sobre a composição do ar. O ar ele é formado por vários tipos de gases, como o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, além de vapor de água, poeira e micro-organismos. O nitrogênio ele é o gás que existe em maior quantidade no ar, como você pode observar na imagem abaixo. O oxigênio é o segundo gás mais abundante na atmosfera. Ele é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, como plantas, animais, e ele é essencial para a vida na Terra. Já o gás carbônico ele existe em pequena quantidade na atmosfera. Ele também é essencial para os seres vivos, pois ele é utilizado pelas plantas na produção do seu próprio alimento por meio da fotossíntese. O ar ele possui algumas propriedades, que são: o ar não tem forma definida, o ar ocupa espaço, o ar tem peso e o ar exerce pressão. O ar ele não tem forma definida, então a bola, a boia de piscina e o balão, por exemplo, eles estão cheios de ar e eles apresentam formatos diferentes. Assim, o ar que preenche esses objetos, ele assume o formato de cada um deles. Portanto, por isso podemos afirmar que o ar não apresenta uma forma definida. Ele adquire diferentes formatos de acordo com o objeto que o contém. O ar, ele ocupa espaço. Observem que, se você encher um balão de festa, no início ele estará murcho, vazio, completamente vazio e pequeno. À medida que você for enchendo esse balão, ele vai ocupando um espaço maior. O ar ele vai ocupando um espaço dentro desse balão, fazendo com que o balão se torne maior do que ele era inicialmente. O ar ele tem peso. Nós estudamos até aqui que o ar ele é constituído de gases, poeira e micro-organismos e também vapor de água. O peso dessas substâncias ele pode ser medido em balança e por isso podemos afirmar que o ar tem peso. O ar ele exerce pressão. O ar exerce força sobre o que está na superfície do planeta da Terra. Essa força ela é chamada de pressão atmosférica e ela varia de acordo com a altitude, ou seja, a altura de um local em relação ao nível do mar. O objeto que você está observando agora na sua tela chama-se barômetro. Os profissionais que estudam o clima, eles medem a pressão atmosférica usando esse aparelho. Agora nós falaremos um pouquinho sobre o que é o vento. Provavelmente você já sentiu o vento no rosto ao caminhar pelas ruas, praças ou parques. Mas você sabe o que é o vento e como ele se forma? Bom, o ar se movimenta em virtude do aquecimento da superfície da Terra pelo Sol.
Quando o calor do Sol ele atinge o solo, a camada de ar próxima a ele se aquece. O ar quente ele tende a subir para as camadas mais altas da atmosfera, empurrando o ar frio para baixo. Essa movimentação das camadas de ar, que você pode estar até observando nessa imagem abaixo, ela produz o vento. Por isso, nós dizemos que o vento ele é o ar em movimento. É possível medir a velocidade do vento e determinar a sua direção, usando alguns aparelhos. O anemômetro é utilizado para medir a velocidade do vento. É a primeira imagem que você está observando. Já a biruta, que é a segunda imagem que você está observando, e o catavento, que é a última, elas indicam a direção do vento. Agora, nós iremos para a parte de ciência em ação. E nós veremos na prática algumas das propriedades do ar que acabamos de ver através da demonstração de algumas experiências que você pode estar realizando em sua casa. Os materiais necessários e o modo de fazer estão nas páginas 7 e 8 do nosso livro 4. Porém, eu irei mostrar agora, através de vídeos explicativos, como fazer cada uma dessas experiências para comprovarmos algumas propriedades do ar. O ar está em toda parte, não podemos viver sem ele. Mas você sabia que ele pesa? Nós podemos não sentir, mas ele tem sim peso. Que tal então fazer uma atividade que mostra que o ar pesa? Você vai precisar de palito de churrasco, 2 bexigas e barbante. O primeiro passo é cortar 3 pedaços de barbante. Pegue um deles e amarre no meio do palito, e os outros 2, um em cada ponta. Agora, enche apenas uma das bexigas. Amarre cada uma delas em um dos barbantes das pontas. Agora é hora de vermos o peso do ar. Segure o barbante do meio e veja o que acontece. O palito cai para o lado da bola com ar. Isso acontece porque a bexiga cheia pesa mais que a vazia, pois o ar dentro dela tem peso. Legal, não é mesmo? Olá pessoal, aqui é o Ricardo Santin, seja muito bem-vindo ao Família Inspiração Ciência. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a tampar
água com papel. Como assim? Vamos aos materiais. Nós vamos precisar de um copo, um pedaço de papel de folha sulfite A4, você recorta um pouco maior do que a boca do copo, ok? Nós vamos precisar de um recipiente para não fazer sujeira e nem molhar os materiais à sua volta, e nós vamos precisar de água. Então vamos encher esse copo com água. Não precisa encher totalmente, você pode fazer das duas formas, enchendo totalmente e não enchendo totalmente. Vou pegar um pouquinho dessa água aqui, ó, colocando o dedo, e vou passar na borda, ok? Depois eu vou pegar esse pedaço de papel, vou colocar aqui em cima e vou virar. Usando o prato aqui para evitar qualquer outro acidente. Agora eu vou retirar a minha mão aqui de baixo. E olha só, a água não cai porque eu tampei com papel. E se você olhar com mais detalhes, você vai perceber uma certa curvatura na parte inferior. E por que a água não cai? Se ela não cai é porque existe algo que está empurrando o contrário. Esse algo que está empurrando é a pressão atmosférica, gerando até mesmo uma curvatura, se você reparar com detalhes aqui embaixo. Esse efeito, então, é porque a pressão atmosférica, né, se equilibrou com o restante aqui, né, eu tenho a altura de água, mais a pressão interna, e a pressão atmosférica está vencendo, né, de tal forma que eu tenho essa curvatura para dentro e não deixando com que a água saia. E se eu retirar o papel, veja só, vou retirar aqui com cuidado, e a água cai. Agora, antes de irmos para as nossas atividades do nosso livro 4 de Ciências, eu vou deixar um vídeo para vocês demonstrando passo a passo como fazer um catavento, para que você possa brincar com o vento por aí. Vamos lá?